consumo de recursos vindos de outras espécies. Isso a gente chama de cadeia alimentar. É um conceito importante dentro da parte de biologia, ok? Aqui, numa cadeia alimentar simples, que temos como exemplo, a cadeia alimentar é dividida em níveis tróficos, níveis alimentares. Nós temos desde os produtores, aqueles que iniciam a cadeia alimentar, os produtores, para nós também eles são denominados de autótrofos. Produzem seu próprio alimento e, como sabemos, através da energia solar, produzindo fotossíntese, geram a sua energia, a glicose, a moeda que a célula usa para a obtenção dessa fonte de energia. A partir daí, essa energia vai sendo transferida ao longo da cadeia alimentar. Todos os demais componentes da cadeia alimentar são denominados consumidores, ok? E a esses indivíduos que já não geram a sua própria energia, eles são o grupo dos heterótrofos que conhecemos. Tudo bem? Mas, dentre os heterótrofos, cada um tem uma habilidade e uma afinidade em se alimentar, em obter recursos energéticos de um determinado fim, de uma determinada maneira. Ok? Aqueles consumidores que se alimentam diretamente dos vegetais, nós chamamos de consumidores primários, ou herbívoros. Ok? Esse sim obtém a sua energia diretamente dos produtores. Quem se alimenta de consumidor primário é secundário. Quem se alimenta de consumidor secundário é consumidor terciário. Pode haver um consumidor quaternário, um consumidor quinta ordem, mas sempre as cadeias alimentares tendem a ser curtas. Tudo bem? Porque estamos falando de energia passando de ser vivo para ser vivo. Quanto mais passa pelos seres vivos, menos energia disponível tem na hora da alimentação. Tudo bem? Aqui nessa cadeia alimentar superior, nós vemos a presença dos decompositores. Numa cadeia alimentar, pode ou não estar contido decompositores. Não é? Esse grupo de seres vivos, ele come a matéria morta. Decompositores podem se alimentar do gavião, do beija-flor, do gafanhoto que morre, ou até mesmo da vegetação que seca e vai passar pelo processo de decomposição. Tudo bem, gente? Acompanhando até agora? Então, tá joia. Os últimos da cadeia alimentar são também denominados consumidores topo de cadeia. Esses animais tiveram, não é, uma importância muito grande revelada recentemente, porque a cadeia alimentar, o controle dessas populações, depende de cada representante, ok? Imagine só, se a gente tem essa cadeia alimentar e, porventura, por qualquer motivo, você passe um inseticida, um agrotóxico e mate os gafanhotos. Tudo bem? Você extermina os gafanhotos desta área da sua região. Beleza? É o que o pessoal do Sul está querendo fazer recentemente aí com essa invasão de gafanhotos. Mas olha só o que acontece. Tirando o consumidor primário da cadeia alimentar, vamos jogar um pouquinho com essa cadeia. O que você espera que aconteça? Que o beija-flor fique sem comida e vai embora, que o gavião fique sem comida e vai embora, mas sem o gafanhoto, quem vai crescer? Qual é a população que vai se proliferar? Isso mesmo, Juliana. Aumento de produtores, certo? Agora, vamos lá. E se eu tirar o beija-flor, o consumidor secundário? Vai embora o gavião. O gavião não tem mais recurso alimentar, não é? Ele pode voar, ele pode ir para outras pradarias. Beleza? Sem o beija-flor, quem vai crescer? O gafanhoto. Certo? Aumenta o gafanhoto. Mas olha só,
O que acontece quando a gente tira o consumidor secundário? Marca aí para você lembrar. Quando tira o consumidor secundário, num primeiro momento, a tendência é crescer a quantidade de consumidor primário. Cresce, 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 cresce. Não tem predador, deixa mais descendente, está todo mundo feliz. Mas, a longo prazo, essa população grande de consumidor primário vai fazer o quê? Vai diminuir a quantidade de produtor. Vai esgotar o recurso, vai comer a graminha. Comendo a graminha sem produtor, o que acontece? Consumidor primário também volta a baixar a sua população. Ok? Então, nós percebemos que na natureza, através dessa cadeia alimentar, as populações se regulam. Se regulam. Se estamos tendo algum distúrbio, algum crescimento de uma população em determinado ambiente, que seja na sua casa, que seja na região, que seja no continente, não é? É porque a cadeia alimentar está desregulada. Se encontramos muitos escorpiões nas nossas casas, a cadeia alimentar não está equilibrada. Ok? Então, nós já sabemos previamente, não é, algumas medidas que devemos tomar quando nós temos essa desregulação de populações. Analisar como é que está a cadeia alimentar. Tudo bem, gente? Produtor, C1, C2, C3, até o topo de cadeia. Ele vai regular também a quantidade desses indivíduos, que, consequentemente, estará regulando a quantidade dos gafanhotos e dos produtores. Justo? Entendido a função? Gente, o vestibular pode vir com um exemplo de ambiente aquático. Fitoplâncton ou algas, pequenos peixes, peixes maiores, tubarões, formando uma cadeia alimentar do ambiente aquático. Justo, lindos? Vamos que vamos, cadeia alimentar? A cadeia alimentar pode aparecer para você um pouquinho mais complexa, o que a gente chama de teia alimentar. Ok? Aí, você está analisando uma área em macro escala. Tudo bem? Você está avaliando quantos produtores tem, quantos consumidores primários, secundários, o que eles estão comendo e qual a interação entre eles. Isso é importante, gente, porque na ecologia tem um conceito chamado nicho ecológico. Nicho ecológico é mais do que o local onde a espécie vive. Mais do que o local é o que ele está fazendo ali, qual a função biológica. E uma dessas funções é isso daí, qual é a representação dele na cadeia alimentar. Ele é um produtor, ele é um consumidor primário, porque o que temos na ecologia? Seres vivos com nichos ecológicos, locais e funções parecidas, tendem a competir na natureza. É esse o princípio da competição. Todo mundo já ouviu falar nisso, né? Ah, o cara está competindo com o outro para ver se arruma um emprego. Cara, vamos pensar no conceito macro, não é? Espécies, indivíduos competem por recursos. Tudo bem? Recurso, qualquer recurso. Casa, comida, trabalho, não é? Proteção, abrigo. Na natureza também é assim. Ok? Então, os recursos estão na natureza, está todo mundo querendo pegar. Quando você tem indivíduos que vivem no mesmo local e fazem parte da mesma cadeia alimentar, do mesmo nicho trófico, ok? Então, procurando o mesmo recurso, principalmente com relação à comida, então esses indivíduos querem a mesma coisa. Quem comer mais tem mais vantagem. E o outro vai comer menos na natureza. Então, é o princípio da competição. Se tem pouco emprego, a gente tem que competir por esse emprego. Tudo bem? Tranquilo? Então, quando fala nicho ecológico, você vai olhar primeiro onde ele está morando e o que ele está fazendo ali. Ele é um produtor? Quando tem dois produtores,
no mesmo ambiente, o que você espera? Tem duas ervas lá, uma erva, e começa a crescer árvores ali no ambiente. Que esses comecem a competir entre si, não é? Você vai ver que na evolução natural do ambiente, as árvores vão crescer, sombrear, e as graminhas vão morrer, porque não recebem mais luz. A gente sabe que as árvores vão vencer essa competição. São os competidores dominantes daquele local. Tudo bem, gente? Beleza? Prestando um concurso para a universidade, tem você com a graduação, e tem lá um cara com título de doutor, vários artigos publicados. Pô, a gente já sabe quem que é o competidor dominante. Nós vamos comendo pelas beiradas. Ok? Bora lá? Bom, as cadeias alimentares, para ficar fácil, visível, para a gente entender, elas podem ser representadas na forma de pirâmides. São as chamadas pirâmides ecológicas, ok? E aí a gente pode representar uma cadeia alimentar de três maneiras. Medindo a quantidade de energia que tem em cada nível trófico, em cada nível da cadeia alimentar. Medindo o peso seco, a biomassa. Por que a gente utiliza a biomassa para representar uma cadeia alimentar? Biomassa é o seu peso. Seu peso você conseguiu pela sua alimentação. Então, quanto mais recurso energético você obteve, maior quantidade de células você produziu. Então, esse é o peso, a biomassa, o peso seco dos seres vivos, tirando a água para a gente contar o quanto de célula foi produzido naquele nível trófico. Ou também nós podemos representar o número de indivíduos que nós temos representando cada nível da cadeia alimentar, que é a pirâmide de números. Tudo bem? É isso que você tem que saber. Das pirâmides ecológicas, o que eu vou ver? A transmissão de energia, a transmissão de biomassa ou o número de indivíduos que compõem cada nível da cadeia alimentar. Agora, o segredinho que você tem que lembrar, ok? Toda vez que te apresentarem uma pirâmide de energia, essa pirâmide de energia, ela sempre tem que ser normal. Ela tem que ter a base larga e o ápice estreito, normal. Ok? Triangular com ápice para cima. Sempre pirâmides de energia são assim. Tudo bem? É uma grande quantidade de energia, pode fornecer uma quantidade de energia para outra parte da cadeia, e assim por diante. Vocês veem que a energia, uma parte dela vai dissipando no ambiente. É a energia que esse grupo usou para reproduzir, para respirar, para fazer todas as suas atividades. Ele só vai doar para o outro nível uma parte de toda a sua energia. Por isso que na cadeia alimentar, o indivíduo lá no final, topo de cadeia, está obtendo menos energia. Tem que comer mais para obter menos energia. Ok? Então, guarda aí, pirâmide de energia sempre normal. Vamos para a pirâmide de biomassa. Pirâmides de biomassa, o peso do vegetal, do produtor, o peso do consumidor primário, secundário, terciário. Entenderam isso, né? Na pirâmide de biomassa, nós podemos ter exemplos de pirâmides normais, com ápice na parte superior, na parte da pirâmide, mas também podemos ver pirâmides invertidas. Estão vendo aqui? Ó? Opa, perdão, deixa eu voltar. Estão vendo que a base aqui é menor? Isso a gente chama de pirâmide invertida. Ok? Só irá acontecer pirâmide de biomassa invertida no ambiente aquático. Na Terra não tem isso. Na Terra é só assim que a gente vai ver as pirâmides normais. Tudo bem? Guarda isso.
pirâmide biomassa invertida só em ambiente aquático. Quando ele der um exemplo de uma cadeia alimentar aquática para você montar essa pirâmide. Tudo bem, gente? São alguns detalhezinhos que a gente tem que guardar. Isso daqui, ó, em verde, na base da pirâmide, provavelmente é fitoplâncton. Fitoplâncton tem um poder de multiplicação muito grande, certo? E podem ser alimentadas em grande quantidade. Então, uma base pequena de fitoplâncton pode reproduzir tanto que sustenta uma base maior de peixes, certo? Herbívoros que se alimentam desses fitoplânctons. Espero que estejam acompanhando, porque só falta a pirâmide de número. Esta aí é uma qualquer mesmo. Pirâmide de número pode ser tanto normal quanto invertida, em qualquer momento, em qualquer espaço. Tudo depende do exemplo que você vai pegar para contar essa cadeia alimentar. No caso da esquerda aí, você está contando ervas. São 500 mil unidades, 500 mil pés de ervas, gramíneas, que sustentam 50 mil roedores, que servem de alimentos para 10 mil serpentes, que são consumidos por uma águia. Uma águia chega a comer a 10 mil serpentes. Tudo bem? Agora, olha o exemplo da direita. Nós temos 200 árvores. E se a gente contar nessas 200 árvores a quantidade de insetos herbívoros, chega a 10 mil insetos. Insetos carnívoros que se alimentam desses, 80 mil. Certo? E aí você tem uma pirâmide invertida de número e uma pirâmide normal de número. É isso. Pirâmide de energia é sempre normal. Pirâmide de biomassa só é invertida em ambiente aquático. E pirâmide de número, aí pode ser de qualquer maneira representada. É isso que vão perguntar para vocês no vestibular. Ok? Ele vai dar uma cadeia alimentar e fala lá embaixo nas alternativas. Cite pirâmide de energia, pirâmide de número e pirâmide de biomassa. Está desenhado embaixo para você escolher as alternativas. Firmeza, gente? Alegria? Vamos para uma partezinha um pouquinho melhor. Ciclo do nitrogênio. Os seres vivos, gente, compartilham entre si a necessidade de alguns elementos químicos, não é? Carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio são os principais. Tem enxofre, cálcio, fósforo, ferro, mas estamos aqui pelo menos falando dos essenciais, tá? Ciclo do carbono depende da respiração, depende da fotossíntese. Ciclo do oxigênio também depende da respiração e da fotossíntese. Mas um ciclo que é totalmente diferente dos outros elementos na matéria que a gente chama de ciclos biogeoquímicos é o nitrogênio. Primeiro de tudo, devemos entender para que os seres vivos usam nitrogênio, não é? Para basicamente formar proteínas. Tudo bem? Na ligação peptídica lá entre aminoácidos há necessidade de nitrogênio. Então, quando você produz, quando você quebra, produz e quebra, esse jogo de nitrogênio roda entre os seres vivos. Nós temos também as bases nitrogenadas, que fazem parte do material genético, também característico de todos os seres vivos. Ok? E como é que nós obtemos esse nitrogênio? Beleza? Através das proteínas. Nós, consumidores, através da alimentação, da obtenção disso, que no final das contas vieram dos produtores. E os produtores conseguem pegar esse nitrogênio no solo. Mas o nitrogênio está em abundância, é na atmosfera, na forma de N2. O nitrogênio gasoso é o mais abundante. Nós inspiramos, expiramos, mas o nitrogênio não é capturado pela respiração, e sim pela alimentação. Então, esse nitrogênio vai ter que entrar de uma outra forma na gente. Beleza?
Então, tentando entender o ciclo do nitrogênio, porque ele precisa das bactérias para completar o ciclo. E essas bactérias são fundamentais para todos os seres vivos. Ok? Então, o nitrogênio atmosférico, ele pode ser fixado no solo para o aproveitamento dos seres vivos. Existem duas maneiras. A fixação atmosférica, que é através de descargas elétricas. O nitrogênio que está próximo no solo recebe uma descarga elétrica numa tempestade, ele consegue ser fixado no solo. E tem uma outra maneira que é a fixação biológica, que aqui nós veremos a participação de bactérias. Bactérias de um grupo chamado Rhizobium. Bactérias famosas, porque elas, gente, elas são bactérias que vivem em associação com raízes de plantas. E não são quaisquer plantas, são leguminosas, angiospermas que dão vagem, legume. Tudo bem? Então a soja, o feijão, o amendoim, certo? São grandes leguminosas e elas têm bactérias nas suas raízes que fixam nitrogênio. Fixam para elas e para quem quiser. Então o solo fica rico em nitrogênio. Nitrogênio vai produzir proteínas. Proteínas vão formar nossas células. Então o indivíduo cresce a partir da obtenção de proteínas. Tudo bem? Só para vocês terem uma ideia, cana-de-açúcar que cresce semestral, 6 meses você já tem o pé formado, ela é uma planta que tira muito nitrogênio do solo, empobrece o solo de nitrogênio. Daí a rotação de culturas, não é? Planta 4 anos cana-de-açúcar, no outro planta soja, no outro planta feijão. O feijão vai enriquecer naturalmente o solo. Isso é um tipo de experiência que nós já temos com relação ao plantio, né? Já muito utilizado, é parte ecológica, é o estudo dos nutrientes. Ok? Então vamos lá, olha só, para você ver, não é qualquer nitrogênio que vai ser absorvido pelos seres vivos. Tudo bem? Aqui, ó, no comecinho, o que vai ser fixado no solo vai ser amônia. E amônia é raro o vegetal absorver. Algumas plantas conseguem absorver, mas existem outras bactérias que vão mudar esse nitrogênio a ponto de ficar fácil assimilação pelos vegetais. Tudo bem? Então vamos lá, cara. Olha só, o amônia ele vai passar por uma sequência de bactérias que vai fazer um processo chamado nitrificação. E a nitrificação consiste em 2 etapas, a nitrosação e a nitratação. Ok? Então, você tem amônia passando por bactéria. A nitrosação vai acontecer primeiro. Então, o amônio vai formar nitrito. Isso é a nitrosação, feita por uma bactéria chamada Nitrosomonas, com 2 S's. Nitrosomonas. Tem escrito aqui no slide. Tudo bem? Olha só o que vai acontecer para você ser fere nitrogênio. Então, o amônio, na nitrosação, vai se transformar em nitrito. E aí, esse nitrito vai passar pela nitratação, vai vir outra bactéria chamada Nitrobacter, e vai passar de nitrito para nitrato. Aí, o nitrato é absorvido pelas plantas. Ok? Vai constituir suas proteínas, vai incorporar no tecido do corpo, vai crescer. Vem o animal, come o vegetal, engole as proteínas, quebra a proteína, produz nitrogênio, não é isso? Uma parte desse nitrogênio vai ser eliminado nas excretas nitrogenadas, vai cair no solo. O animal também pode morrer junto com o vegetal. E esse nitrogênio que está na excreta e que está no corpo dos seres vivos, não volta na forma de gás, não. A natureza aproveita.
Tudo bem? Aí vai acontecer o processo de decomposição. Aqui, ó, decomposição. Tudo bem? Os animais decompõem, os vegetais decompõem. Bactérias agem na decomposição. Vai produzir amônia de novo. E esse nitrogênio da decomposição vai passar pela nitrosação, pela nitratação, até virar nitrato. Todo o processo de nitrificação que a gente chamou, que une essas duas bactérias, Nitrosomonas e a Nitrobacter. Complexo, não é? Então, aí o professor Acosta. O nitrato também pode ser usado em bactérias desnitrificantes, que vão lançar esse nitrogênio na forma gasosa de novo para a atmosfera, completando o ciclo biogeoquímico. Legal, lindos? Isso. Compostagem, gente, uma parte delas é você também eliminar esse excesso de nitrogênio, fazer a conversão. Mas a compostagem é a decomposição como um todo, não é? Não só das bactérias, principalmente de anelídeos, de outros artrópodes, decompõe e produz matéria inorgânica. Fungos também são bons decompositores. E aí, além do nitrogênio, outros elementos também ficam disponíveis. Tá? Então, na decomposição, a gente deu aqui, não é, ênfase ao nitrogênio, mas a decomposição é um processo mais amplo. Mariana, rotação de culturas, é isso que a gente falou, de alternar os cultivos, né? Um gastador de nitrogênio e um fixador de nitrogênio. Assim o solo não fica exaurido, você tem colheitas satisfatórias constantes. E para você repor esse nitrogênio, né, comprando insumos, é muito caro. E isso é feito naturalmente por esse conjunto de seres vivos, tanto vegetais quanto bactérias. Tá, a adubação verde, Renata, na verdade é você conseguir insumos orgânicos, naturais, né? Você fazer uma compostagem, isto que é adubo verde, usar estercos naturais e não produtos químicos, né? Usado na agricultura de extensão. Bacana? Aquela bostinha de vaca, não é? Você guarda ela, deixa uns 3 meses ela fazendo a compostagem para tirar o excesso do nitrogênio, para ele mudar de categoria, porque a amônia queima o vegetal, certo? Já o nitrato é absorvido e o vegetal fica satisfeito. Juntos comigo? Firmeza? Ótimo, que bom. Vamos para outro tópico? Então tá. Uma coisa importante, gente, que a gente fala dentro da ecologia é o conceito de população. População é um conjunto de indivíduos de mesma espécie. A população humana, a população da perereca, Rhinella schneideri, porque cada espécie, perereca são várias espécies que você está generalizando. Não é isso? E dentro da população, estudando populações, nós estudamos muito como é que elas crescem, como é que elas desenvolvem, como é que elas diminuem, regridem, entram em extinção, certo? Então, a gente tem um trabalho muito fino, muito requintado, que serve de parâmetro para todas as populações, de qualquer ser vivo. Um parâmetro, ok? Toda vez que você analisa uma população, você tem que pegar alguns dados importantes sobre ela. Primeiro, qual está sendo a taxa de natalidade? Qual é a taxa de imigração? Qual a taxa de mortalidade? E qual é a emigração? Então, quantos indivíduos estão nascendo por período, por ano, por dia?
Aí é você que vai estipular no seu estudo o tempo que te faz alguma referência. Tudo bem? Então, nós normalmente analisamos por dia em cidades, por ano na população como um todo, né? Num país. Quantos morrem? Quantos entram na população de outros lugares? E quantos dessa população saem para outros lugares? Imigração e emigração. Basicamente, esses são os números que refletem como é que a população está. Se ela está estabilizada, em equilíbrio, se ela está em crescimento ou se ela está em declínio. Percebem que para outras espécies isso é interessante, né? A população de ursos panda está em declínio. Se você entrar no livro vermelho de espécies ameaçadas, você vai ver que tem uma série de espécies que estão ameaçadas de extinção. Tudo bem? E basicamente a gente vai analisar, você vê que tem alguma coisa errada, né? Tá morrendo muito indivíduo, tá nascendo pouco indivíduo, como no panda, beleza? E aí a gente pode interferir, não é? Pode eliminar predador para a população ter um fôlego na natureza, não é isso? Ou não, a população está em supercrescimento, nós podemos induzir, não é? Alguma coisa que aumente a taxa de mortalidade. Ok? Então a gente joga com as populações. A gente sabe como é que elas reagem, né? Como elas necessitam de recursos para também deixar descendentes. Uma população, gente, ela tende a crescer vertiginosamente. Se você deixar ela naturalmente e ela tendo grandes recursos, tá? Como moradia, habitação, local de nidificação, grandes recursos alimentares, sem parasitismo, com poucos predadores. É isso? Tudo isso vai influenciar na população. Legal? A Covid, com certeza, é uma resistência no meio. Não é isso? Aumentou a taxa de mortalidade. Está influenciando diretamente na população. A população era para estar crescendo assim, está crescendo assim para baixo. Tudo bem? Isso daí, Bruno. Tá? A gente refletir fica mais fácil para a gente entender, não é? Tirando as nossas próprias conclusões. Então tá, gente, alguns tópicos que a gente tem que fazer levantamentos aqui. Num ambiente qualquer, né? Então, esse gráfico está mostrando um ambiente, o tempo e a população que está nesse ambiente. Todo ambiente tem um recurso limitado, certo? Ali naquele espaço cabem tantas vacas, cabem tantas pessoas. Ali dá para criar 500 pés de milho, ok? Então você tem um parâmetro, o recurso é limitado, mais do que isso vai faltar água, mais do que isso vai atrair predadores, certo? E vai diminuir a população. Então, enquanto o recurso for viável, uma população, de maneira natural, cresce no seu potencial biótico, que a gente chama, um crescimento em progressão geométrica. Algumas espécies, naturalmente, acontece isso muito nos artrópodes, nos insetos, tem uma reprodução explosiva. Eles reproduzem, reproduzem, reproduzem a ponto de terem mais indivíduos do que o ambiente possa suportar. Tudo bem? Pela sua reprodução, característica de reprodução de deixar muitos descendentes, beleza? Eles sempre tendem a extrapolar a quantidade de indivíduos que aquele ambiente permite. Ok? Isso é prejudicial, isso não é tão bom. Isto daqui, ó, esse número de indivíduos a mais do que o ambiente pode comportar, começa uma competição. Vai faltar recurso, aí é dedo no olho, chute no saco, mão na bunda, é um pega para capar.
cada um pegando o seu, para deixar um descendentezinho aqui e ali, mas tem mais gente morrendo de fome. Não é? Mais indivíduos sem obter recursos e falecendo no ambiente. Então, esses animais que têm essa estratégia aqui de usar o potencial biótico, normalmente a reprodução culmina num grande extermínio. Eles desaparecem vertiginosamente no ambiente, chegando a números mínimos, os poucos que conseguiram sobreviver. A grande maioria das espécies não cresce abruptamente assim. Ela vai sentindo o ambiente. Quando o ambiente está favorável, ela cresce como se estivesse crescendo em progressão geométrica. 1 dá 2, 2 dá 4, 4 dá 8, 8 dá 16 e assim por diante. Mas a partir do momento que as espécies vão chegando próximo à capacidade de suporte, elas vão sofrendo com o ambiente. Vai tendo mais pressão. Tá vendo essa parte azul? Isso é o que a gente chama de resistência do ambiente. É o dinheirinho que não chegou na época, é a comidinha que não veio na hora, tá comendo menos sucrilhos do que queria, certo? Teve maior quantidade de pragas. Então, os indivíduos vão se reproduzindo um pouco menos, um pouco menos, um pouco menos. E na hora que eles chegam na capacidade de suporte, o número máximo de indivíduos, eles vão ficar oscilando, ó, reproduz um pouquinho, sente pressão, aí morre um pouquinho mais de gente, diminui a população, volta a ficar um ambiente satisfatório, reproduz mais. Então, as populações naturalmente no ambiente, se você deixar elas, a grande maioria, elas tendem a se equilibrar no ambiente, no seu máximo possível naquele local. Tudo bem? Beleza. E tudo que era para ser e não foi, foi por causa da resistência do ambiente. Lembram, há 50 anos atrás, a expectativa de filhos, né, eram 5 filhos por casal. 5 filhos por casal, em média. Tinha os mais famintos e os mais devagarzinho. Agora, na população atual, a expectativa de filhos é de 1,7 em 50 anos da população. Ok? O que podemos analisar? O que aumentou a resistência do ambiente? Está mais caro ter filho? É isso? Que podemos ou não? Seria uma interpretação? Não é? Pagar colégio, pagar não sei o quê, aí esse filho vai ser frustrado, ele vai precisar de videogame, papapá, e tem ainda a Disney que eu tenho que levar ele. Muito caro. Deixa esse negócio de filho para trás. Ou os recursos estão ficando escassos. Menos água, alimento, não é? Espaço, moradia. Será que é por isso que querem colonizar Marte? Loteamento em Marte? Bem mais barato aqui? Tudo bem, gente, podemos interpretar para a espécie humana, não é? Mas isto é uma interpretação para todos os seres vivos. Bactérias se reproduzem, não é? Gatinhos se reproduzem, ou em potencial biótico, ou no crescimento, a curva de crescimento real. A maioria das espécies tem crescimento real. Algumas espécies na natureza têm o crescimento no seu potencial biótico, ok? E quando você pega uma espécie, coloca no laboratório e dá tudo quanto é recurso, até uma espécie como essa faz potencial biótico, reproduz exponencialmente. Tudo bem, gente? Se virem uma imagem como essa aqui, você sabe descrever que isso aqui é um potencial biótico, a curva em crescimento exponencial de uma espécie. Essa curva em vermelho é o crescimento real das espécies. E tudo que diferenciou de um para outro, um espaço no meio,
é o que a gente chama de resistência ambiental. É tudo aquilo que deu errado. Sonhei em ter 5 filhos, só tive 1,7. Justo, gente? Ok? Espero que pelo menos alguns conceitozinhos nós tenhamos falado. Eu gostaria de dar uma sugestão para vocês. Se forem revisar alguma parte de ecologia, deem uma atenção à poluição. Poluição sonora, poluição dos rios, poluição do solo, ok? Também são fatores importantes, tá? Eutrofização é um desequilíbrio que tem no ambiente aquático por excesso de poluentes. Firmeza? Fica a dica aí para quem quiser um pouquinho mais de matéria para estudar. Legal, Fofídeos? Isso também, cara. Os elementos que são cumulativos na cadeia alimentar, muito importante, metais pesados. Está tendo isso lá numa tribo indígena, tá? Fizeram exame de sangue em uma tribo indígena, eles estão com 10 vezes mais o limite de mercúrio no sangue. E só comem peixes do rio. Só para você ver o tão grande a mineração está na região indígena. Ok? Giovana, amanhã de manhã, às 8 horas da manhã, começaremos a nossa revisão da fisiologia. É tudo assim, ó, um atrás do outro. Então, a aulinha já está pronta, 8 horas da manhã, acorda cedinho, toma cafezinho, que vamos começar a fisiologia. Sistema digestório, sistema circulatório, sistema respiratório, pelo menos, se tudo der certo, no período da manhã. Firmeza, galera? É dura a dor do parto, mas eu tenho que partir. Beleza? Encontro vocês amanhã cedinho. Espero que estejam animados. Reforcem o café.